Nos últimos 20 anos, a cultura pop nos agraciou com uma caralhada de histórias pós-apocalípticas. E vários desses filmes, séries, quadrinhos, games e novelinhas do kawaii envolvem cadáveres reanimados que vagam pelo mundo sem muita ideia na cabeça, espalhando uma doença sem cura por tudo que é lugar e protagonizando um fenômeno definido por especialistas como marketing de influência. Ou você pode chamar de apocalipse zumbi também, a escolha é sua. E com a estreia estrondosa recente da série The Last of Us, uma adaptação de um jogo pós-apocalíptico de 2014, que também se passa no mundo devastado por uma praga monstruosa, parece que esse tipo de história tá mais relevante do que nunca. Será que é por causa da tal da pandemia que, de alguma forma, ainda faz parte das nossas vidas? Pode ser, mas pode não ser também. Se você olha pro histórico da cultura pop nos últimos 20 anos, você vai ver que o apocalipse zumbi nunca realmente teve fora das nossas vidas. O próprio jogo The Last of Us já era um fenômeno antes da adaptação, ou seja, bem antes da pandemia. Então talvez a questão não seja exatamente por que tem zumbi agora, mas sim por que o apocalipse zumbi se recusa a morrer. Gostou do joguinho de palavras? The Last of Us, tanto a série quanto o jogo que deu origem a ela, se passa num mundo devastado por uma infecção oriunda de um fungo. Um fungo que controla o cérebro dos infectados, transformando eles em... E essa adaptação aí tá sendo um grande sucesso de público e crítica. Aliás, é a segunda maior estreia da HBO da última década e vem sendo descrita por críticos, youtubers e alguns seres humanos como a melhor adaptação de um game já feita. Calma aí, viu, torcedores? The Last of Us é, sim, uma série muito boa. E ela é boa num nível fora da curva, porque ela traz um frescor novo pra típica história de apocalipse zumbi que a gente tá acostumado a ver. Mas eu não quero falar de The Last of Us, não. Eu deveria falar de The Last of Us? Eu tô tentando terminar o jogo antes, mas ele me deixa muito estressado. Pelo amor de Deus! Mas talvez eu tenha algo a dizer sobre The Last of Us, sim. Talvez. Daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, deixa eu revelar primeiro que esse vídeo é patrocinado. E já que a gente tá falando de cinema e de TV aqui num contexto educativo, eu vou aproveitar esse momento para recomendar para vocês os cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Eles têm cursos de várias áreas e esse mês tem a promoção Volta às Aulas. Todos os cursos estão em promoção. E se você olhar agora no site da EBAC, eu tenho certeza que você vai encontrar algum curso que te agrada e que talvez te inspire a, quem sabe, construir uma carreira nova. Inclusive, a própria EBAC pode te ajudar com isso, porque a plataforma tem várias ferramentas que te auxiliam a trabalhar na área. Dentre elas, as tutorias individuais que você tem direito como aluno, e alguns cursos oferecem até mesmo um suporte para você começar a trabalhar. Aliás, os cursos da EBAC são super voltados para o mercado de trabalho, os professores vêm do mercado, e a ideia é que você consiga construir uma trajetória profissional de uma forma prática e objetiva. E para escolher o curso que você quer, é só você abrir a abinha lá de cada área, que vão aparecer as avaliações dos alunos, informações sobre a profissão, média de salário de cada uma delas, tudo para você tomar uma decisão consciente. Só relembrando, esse mês tem a promoção Volta às Aulas, com 60% de desconto em todos os cursos, mais o meu cupom promocional HORATIAGO200, que te dá um desconto de R$200 em qualquer curso também. E sim, essas duas promoções são cumulativas, ou seja, são 2 descontos. Se fosse você, eu ia lá aproveitar. O link tá aqui na descrição, clica lá e arrasa. Agora de volta aqui pro Apocalipse. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema por aqui. Em 2020 eu fiz um vídeo onde eu contava um pouco sobre a história desse gênero, como ele surgiu e como ele vem se transformando com o passar do tempo. Talvez eu até repita algumas coisinhas, mas eu não vou me prender muito nessa parte não, porque não é bem esse o ponto do vídeo de hoje. O que eu quero falar agora, e que talvez funcione como um complemento desse conteúdo de 3 anos atrás, é sobre o que é que um zumbi representa no nosso imaginário. Ou, vamos dizer assim, do que a gente tá falando quando a gente fala de zumbi. Vamos conversar. O zumbi da cultura pop pode até parecer um bicho cheio de regras muito bem definidas e cravadas em pedra, mas historicamente esse tipo de narrativa até que é bastante flexível. Da década de 1930 até hoje, a imagem de uma horda de mortos-vivos vem sendo usada para representar diferentes ansiedades sociais. Tem o medo da rebelião dos escravizados, tem a noia com extinção nuclear, Guerra Fria, comunismo, a importância de um transporte público de qualidade, tem crítica social foda, tem o ser humano como um verdadeiro monstro e, claro, o medo literal de uma
uma grande contaminação de verdade. Pelo amor de Deus. Mas um negócio que aparece com muita frequência em qualquer história de monstro, não só de zumbi, é o elemento humano que existe nesses medos. Porque afinal, somos, acima de tudo, humanas. De uma forma geral, dá pra dizer que esses seres aterrorizantes da cultura pop frequentemente estão associados a uma paranoia social relacionada ao outro, ao diferente, ao estranho, ao exótico, ao estrangeiro. They're coming to get you, Barbara. Pelo menos quando o recorte é Hollywood. Então não é lá grandes surpresas que o monstro de cada uma dessas histórias seja o reflexo das ansiedades da época em que eles surgem. De certa forma, essa multidão amorfa de seres devoradores de gente não são exatamente pessoas, mas sim representações dos nossos medos mais profundos na forma de pessoas. E quando a gente tá falando de zumbi, especificamente, de uma maneira geral, eles não têm personalidade, histórias de vida ou consciência. Mas e se eles tivessem? E se os zumbis fossem pessoas? Essa premissa aparece em Eu Sou a Lenda, o livro do Richard Matheson publicado em 1954, que deu origem ao filme de 2007 com Will Smith, que surge justamente como um comentário sobre esse medo específico. O medo do outro, do estrangeiro, do exótico, etc. No final da história, spoilers inclusive, o protagonista descobre que os monstros que ele vinha aprisionando e matando eram seres pensantes, com consciência, e ele precisa lidar com os conflitos éticos que surgem depois dessa descoberta. Eu tô passada, chocada. A leitura de Eu Sou a Lenda hoje tem um certo ar de culpa branca diante do colonialismo, dos horrores da escravidão de povos africanos e séculos de desumanização de pessoas negras e indígenas. Então você tá me dizendo que essas pessoas que eu torturei, escravizei e matei durante séculos são pessoas de verdade? Aliás, rápido lembrete aqui que o final do filme é diferente do final do livro. Por mim, beleza. Não. Tô passada, chocada. E se vocês quiserem mais informações sobre esse filme de 2007, eu e a Jéssica gravamos um episódio do Segunda Mão sobre ele. Então vai lá no seu player preferido que tá lá. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês irem lá ouvir se vocês quiserem. E seguindo essa linha de zumbi também a gente, tem vários exemplos que eu poderia citar. Vários. Alguns melhores, alguns piores. Pra esse vídeo, eu decidi escolher o exemplo mais engraçado. Engraçado? Eu vou falar do Zack Snyder. 2 anos atrás, estreou na Netflix o filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, do diretor e visionário Zack Snyder. O mesmo de Homens Parrudos Online e Azul é a Cor Mais Quente. Esse filme aqui se passa num mundo pós-apocalíptico, cheio de zumbi, blá blá blá, aquela coisa de sempre. E o que importa pra esse vídeo aqui é que no meio dessa horda de mortos-vivos mais ou menos convencionais, existem os zumbis pensantes. Ai, eu tô tão cansada, menina. Eles não falam inglês ou qualquer idioma reconhecível, mas eles conseguem desenvolver algum tipo de raciocínio e construíram uma espécie de sociedade em meio ao caos e ameaças nucleares. Não tem prefeito aqui nessa cidade não, fia? Esse povo aqui, eles vivem no que sobrou da cidade de Las Vegas, que foi aniquilada pelo apocalipse zumbi e tá prestes a ser bombardeada pelo governo americano numa tentativa de conter a ameaça biológica. To exterminate Las Vegas's undead population by taking the extreme action of dropping a low-yield tactical nuclear bomb on the city of Las Vegas. Na fronteira da cidade, os últimos sobreviventes não infectados são impedidos pelo exército de sair da região e possivelmente infectar o resto do país. These guards, they don't give a shit. But for $5,000, I can buy my way out. Me and my kids. É basicamente um acampamento de refugiados ocupado por militares durante um apartheid. E é claro que toda essa trama é conduzida de um jeito bastante Zack Snyder. E é claro que se a gente tá falando de Zack Snyder, é importante lembrar que Army of the Dead não é o primeiro filme de zumbi que ele fez. Em 2004, o diretor foi responsável pelo remake de Madrugada dos Mortos, o clássico de 1978 dirigido pelo George Romero. Mas é até meio estranho usar o termo remake nesse caso, já que o único traço que os dois filmes têm em comum é a premissa dos zumbis dentro de um shopping. Os personagens são diferentes, as histórias praticamente não convergem e não existe nenhuma semelhança temática entre os dois longa-metragens. Em 1978, George Romero quis usar a figura do zumbi como um retrato do consumismo norte-americano, mas o filme acabou sendo bem mais do que isso. É um olhar crítico, satírico, assustador e surpreendentemente profundo da sociedade estadunidense. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory of what they used to do.
This was an important place in their lives. A crítica indiana Swapnil Dhruv Bose explica bem melhor do que eu. Ela fala o seguinte: em Madrugada dos Mortos, assim como no mundo profundamente falho que habitamos, são os grupos minoritários que são perseguidos pelos aparatos repressivos do governo quando o apocalipse chega. As pessoas pensam duas vezes antes de matar crianças zumbis, mas não hesitam quando se trata de atirar umas nas outras. Nesse ponto, Madrugada dos Mortos deixa de ser só um filme de terror sofisticado que se tornou um clássico cult. É o documentário profético de Romero sobre os Estados Unidos, um país onde autoridades governamentais, rednecks e motoqueiros são mais aterrorizantes do que zumbis reais. Babado, né? Década de 70. Aí corta pra 2004, a versão do Zack Snyder. E por mim tudo bem também, viu? Nada contra. Meu ponto aqui é que esse filme aí, a versão de 2004 do Zack Snyder, não tá nem um pouco interessado no potencial imagético de uma horda de mortos-vivos dentro de um shopping. Não tem sátira, não tem ironia, não tem comentário social, é só zumbi comendo gente, aparentemente. E por mim, beleza. Ninguém é obrigada. A crítica de Jorge Romero não precisava necessariamente aparecer na versão de 2004. Mas o que de fato aparece é que é interessante. Intrigante, eu diria. Babado. Veja só, um dos elementos novos que o Zack Snyder decidiu inserir nessa versão de 2004, além dos zumbis correndo, igual a Irmã Mônica chegando em Brasília... Irmã Mônica, Bolsonaro vai cair ou não vai? É uma cena em que, num programa de TV, um pastor evangélico fundamentalista fala com todas as letras que a culpa do apocalipse é dos gays. Why you kill unborn children? You have man-on-man relations. Por quê? Eu venho lutando com essa pergunta, esse porquê, desde que eu assisti esse filme pela primeira vez em 2021, quando a gente ainda tava vivendo aquele caos com a pandemia, principalmente aqui no Brasil, onde as vacinas demoraram a chegar por causa de certas pessoas. Assistir esse discurso na TV da minha sala durante uma pandemia de verdade não foi exatamente a experiência mais bacana que eu tive na minha vida. E o filme não oferece nenhum contraponto narrativo a esse discurso. Na verdade, essa cena tá ali meio solta, é só um negócio que aparece lá. Por quê? E quando a gente compara com o resto da filmografia do diretor, o retrogosto de homofobia e racismo fica ainda mais forte. Tipo a adaptação dele lá, do quadrinho 300, de Frank Miller. Aquele filme lá, lembra? Que traduz a Batalha de Termópilas como um conflito entre o Ocidente e o Oriente, cheio de paranoia de americano pós 11 de setembro, vale ressaltar, onde um lado do conflito é branco, másculo, viril, e o outro é afeminado, selvagem, cruel e étnico. Bota várias aspas aí, viu? Numa entrevista para Entertainment Weekly de 2007, o Zack Snyder defendeu o próprio filme, alegando que a intenção dele era causar desconforto na audiência de homens brancos heterossexuais. Nas palavras dele, o que é mais assustador para um garoto de 20 anos do que um deus rei gigante que quer fazer o que quer com você? Enfim, tem gente que lê essas afetações esquisitas do Zack Snyder como algum tipo de pós-ironia semiótica desconstruída ou alguma bobajada dessa. Sei lá, cada um com seus problemas. Mas alguns críticos mais ferrenhos dizem que os filmes deles são, em resumo, a mais eficiente propaganda do pensamento de extrema direita. Será? Eu não sei se eu diria isso, porque fica parecendo que os filmes deles são super inteligentes e o meu diagnóstico da filmografia do Zack Snyder é um pouco menos gentil. Eu vou deixar pro imaginário subjetivo de vocês. Mas enfim, em 2021 ele decidiu revisitar o gênero zumbi num contexto de pandemia. Uau, que ótima ideia. E não é só isso não. Se na versão dele de Madrugada dos Mortos, Zack Snyder removeu qualquer comentário social que poderia ser feito sobre o cenário apocalíptico descrito na história, Army of the Dead é... vamos dizer assim, é uma bomba semiótica. No começo do filme, a gente vê uma sequência de cenários familiares da cidade de Las Vegas sendo invadidos e destruídos pelo apocalipse zumbi. São ambientes de festa, sexo, jogatina e prazeres mundanos sobrepostos com violência, sangue e morte. Parece até uma ironia sagaz num primeiro momento. Talvez até algo que poderia estar no Madrugada dos Mortos original, mas com muito menos sutileza e uma certa dose de moralismo. É como se esse tipo de comportamento mostrado na tela tivesse sendo punido com o apocalipse. E entre esse retrogosto de moralismo e os estereótipos raciais utilizados para representar os zumbis, tipo, por que o zumbi anda igual macaco? De quem foi essa ideia? De quem foi essa ideia? Esse filme é meio esquisito, mas no meio dessa bagunça toda teve um momento que chamou minha atenção. No clímax emocional do filme, perto do final, começa a tocar essa música.
Ah, não, peraí, eu não posso botar música, senão meu vídeo vai ser demonetizado. Ai, meu Deus. Como eu ia dizendo, no clímax emocional do filme, começa a tocar a música Zombie, da banda The Cranberries. Aquela lá, sabe? Para, não pode tocar música, gente. Eu já falei que não pode. Mas deu pra lembrar qual é, né? Vamos de contexto histórico pra gente entender o babado? Vamos. Em 1993, 2 crianças foram mortas num bombardeio causado pelo exército republicano irlandês na cidade de Warrington, na Inglaterra. O atentado foi parte de uma série de conflitos na Irlanda do Norte que duraram cerca de 30 anos e causaram um impacto enorme na região. Zombie, a música mais famosa da banda irlandesa The Cranberries, foi escrita como uma reação a essa escalada de violência que vitimou 2 crianças inocentes. A letra da música é um alerta para a desumanização de vítimas em conflitos territoriais. De uma forma resumida, a mensagem dela mostra que, para quem lucra com uma guerra, civis mortos são apenas fatalidades, corpos sem alma, feitos para morrer. Mas para as vítimas de uma ocupação militar, por exemplo, os responsáveis por apartheid, genocídios étnicos, os agentes da violência, esses aí são apenas máquinas de destruição, corpos sem alma, movidos por violência, por ganância. Ou seja, todo mundo nesse contexto de guerra se torna um zumbi. É uma escolha interessante usar essa música, mas Army of the Dead não discute a fundo nada. Existe uma óbvia tentativa de tornar essa história relevante para os nossos dias, jogando 58 referências e alegorias na tela, mas é um filme do Zack Snyder, no fim das contas. E a maneira como a violência sangrenta acaba sendo fetichizada na história, porque é um filme do Zack Snyder, é parte do problema que está sendo descrito na música, que é essa ideia de que quando a gente está constantemente exposto à violência e brutalidade, corre-se o risco de desenvolver uma apatia, uma frieza diante das crueldades do mundo. Todo mundo se torna um zumbi. E eu acho que esse é um problema que não tá restrito a esse filme especificamente, nem ao Zack Snyder especificamente. É um problema que aparece em tudo que é lugar, mas hoje, por hoje, no contexto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso no contexto do filme de zumbi. Por quê? Porque sim. Tudo bem, vai, zumbis são ótimas metáforas para várias coisas. Escravidão, guerra nuclear, capitalismo, comunismo, transporte público, desigualdade social, pandemia, mas tem um limite aí. Tentar encontrar uma correlação muito direta entre o zumbi do filme e os problemas reais das nossas vidas pode trazer algumas armadilhas. Porque no final das contas, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pensa no zumbi como metáfora da pandemia, por exemplo. Em The Last of Us, os personagens dispõem de um equipamento que detecta se uma pessoa tá contaminada ou não, na hora, assim. Pi. Qual que seria o equivalente disso na vida real? O cotonetinho no nariz, lembra? Bons tempos. E hoje a gente dispõe de vários testes diferentes. Eles são super confiáveis, inclusive. Mas ainda assim, o consenso entre os especialistas é de que, mesmo aquele teste mais confiável, ele precisa ser feito numa fase específica da contaminação para ele ser certeiro mesmo. O falso negativo ainda é uma realidade. Deus abençoe a vacina, inclusive, mas não é só isso que eu quero falar, não. Vários desses filmes são cheios de regras super herméticas sobre como sobreviver no apocalipse. E apesar de que sim, ali, no auge da nossa pandemia real, a gente precisou seguir vários protocolos super rígidos, existem muitos esforços da ciência voltados para as variáveis, as diferentes cepas, as diferentes formas como o vírus se manifesta em diferentes corpos e, mais importante, as diferentes maneiras de lidar com uma pessoa que foi infectada. O que me leva a um outro ponto. Uma típica história de zumbi, em geral, retrata empatia como uma fraqueza. Cuidar de uma pessoa infectada é visto como um erro fatal, uma burrice. Geralmente é aquela cena em que a gente fica gritando pra tela, chamando de burra uma pessoa desavisada que se aproxima de um infectado achando que ele é gente. Sai daí, Roberta, você vai morrer. Será que isso é algo que a gente precisa levar pra vida real? Nos anos 2000, filmes como Extermínio, O Próprio Madrugada dos Mortos, Shaun of the Dead, Zombieland reviveram o interesse do público por histórias de zumbi. Um interesse que também foi reforçado por videogames, por quadrinhos e pela série The Walking Dead, que estreou em 2010. No meio desse frenesi, eu me lembro de um artigo publicado no site Cracked, lá em 2007, que listava possibilidades reais de um apocalipse zumbi acontecer de verdade. Super divertido. Olha que bacana. Uau. Tinha muito conteúdo assim nos anos 2000, capaz de ainda ter agora no TikTok. E o divertido de ler teorias desse tipo era justamente imaginar cenários possíveis em que a vida que a gente conhece se transformaria em Resident Evil.
Um cenário perfeito, onde matar uma pessoa sem cerimônia é mais inteligente e até mais honrável do que cuidar, proteger, acolher ou, no mínimo, pensar 2 vezes antes de puxar o gatilho. É por isso que eu acho que história de zumbi não funciona muito bem como alegoria de pandemia ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente tem que tomar cuidado em assimilar pra vida real o que alguns desses filmes tentam dizer. Eu acho, na minha opinião. Claro que isso é um recorte específico dos Estados Unidos, tem aquela paranoia do 11 de setembro também, onde todo mundo é um inimigo até que se prova o contrário. É uma perspectiva bem americana. Individualista, armamentista, meio cínica, meio rasa, nada contra. Se a gente sair um pouco dessa hegemonia hollywoodiana, dá pra ver uns exemplos mais interessantes, tipo esse filme e esse filme. Só alguns exemplos, e isso na verdade é um assunto pra um outro vídeo. Eu não vou falar disso agora não. Por enquanto, por hoje, por agora, o contraponto que eu escolhi é justamente a série The Last of Us. Spoilers a partir de agora, não reclame comigo depois. O interessante de The Last of Us é que, num primeiro momento, a série parece ser mais um exemplo de uma típica história de zumbi nos moldes que tá todo mundo acostumado. O cenário pós-apocalíptico não oferece muita esperança, a trama é protagonizada por um cara meio bruto que perdeu a filha criança de forma violenta, é um futuro bem sombrio e sem vida, em que boa parte das pessoas foi contaminada pela praga e os que sobreviveram tiveram que se habituar a viver num mundo cruel. Tudo parece conduzir os personagens e o mundo a um ciclo de brutalidade e morte sem sentido. Mas surpreendentemente, pelo menos até agora, não é bem esse o caminho que a trama segue. Primeiro por causa da Ellie, essa criança aqui. No final do primeiro episódio, a gente descobre que ela foi mordida por um dos monstros e não foi contaminada. E até onde se sabe, essa é a primeira vez na história em que algo assim acontece, em que alguém é mordido e não é contaminado, que algum ser humano não desenvolve a doença depois de ser mordido, o que significa uma possibilidade de uma cura, ou de uma vacina, ou de alguma coisa assim. Então, desde o começo, a trama já coloca os personagens numa situação de esperança, um mínimo de esperança, assim, bem pouquinho, assim, bem rasa. A gente sai um pouco dessa ideia de terra arrasada, onde nada pode ser feito. Mas não é só isso não, porque o mundo de The Last of Us ainda é cruel, difícil, sombrio. Não me entendam mal, o mundo é uma merda, a esperança é só isso aqui. As pessoas ainda precisam recorrer à violência e frieza pra continuarem vivas. Mas a série não coloca simplesmente essa realidade como algo posto, irreversível, sem possibilidade de questionamento ou de mudança. A realidade da história e as decisões dos personagens são colocadas em xeque o tempo todo. Was it hard? Like knowing they were people once? É sutil, mas é eficiente, na minha opinião. The Last of Us não é aquela série barulhenta, cheia de sangue, morte, gore e câmera sacudindo assim na sua cara o tempo todo. Existem esses momentos, mas não são eles que se sobressaem. Pelo menos não até agora, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Só vi 3 episódios até hoje, hein? Tô em dia, tá tudo certo. Mas pra explicar melhor o que eu quero dizer, vamos falar do episódio 3. O terceiro episódio de The Last of Us foi exibido no dia 29 de janeiro, e nele a gente sai um pouco da trama principal pra conhecer a história de Bill e Frank, 2 homens que vivem juntos, meio isolados do apocalipse à volta deles, na medida do possível. A gente volta alguns anos pra ver o dia em que eles se conheceram, tem a primeira noite de amor, tem pequenos momentos de casal, tem os dias felizes, os dias mais difíceis, eles vivem juntos, eles enfrentam os obstáculos juntos, eles envelhecem juntos. I'm sorry. Getting older faster than you. I like you older. Older means we're still here. É um episódio belíssimo e surpreendentemente cheio de vida num mundo tão marcado pela morte. E mesmo quando os dois morrem no final, eles morrem do jeito que eles escolheram morrer. E depois de terem vivido juntos, a vida que eles escolheram viver. I've had bad days with you too, but I've had more good days with you than with anyone else. E tudo bem, tem um apocalipse do lado de fora, o mundo se tornou um lugar hostil, a vida é horrível e cruel. Mas mesmo numa situação tão horrível, tão distópica, 2 pessoas escolheram cuidar uma da outra, proteger um ao outro e aprender o significado de amar. Paying attention to things. It's how we show love. E é meio que isso, né? Não é? Porque assim, você já olhou pra fora hoje? Já viu as notícias? A distopia já existe há muito tempo. A vida já é distópica pra muitos de nós. Mais pra uns do que pra outros, a gente tem que admitir. Mas é isso, né? Aspectos da realidade de um apocalipse zumbi, ou seja lá o que for, não existem só na ficção. Já é
possível matar pessoas sem cerimônia se as vítimas forem criminalizadas o suficiente, se as vítimas tiverem sua humanidade revogada, se elas forem vistas pela sociedade como menos humanas do que outras, menos dignas de direitos civis, moradia, saúde, educação, etc. E a gente tá tentando sobreviver nesse mundo aí, que é esse mundo aqui também. Mas não só sobreviver no sentido de parabéns, você está vivo, mas de fato ter uma vida, poder viver, poder escolher como a gente quer viver. Não só existir de um dia pro outro, sentir as coisas, estar em contato com as pessoas, cuidar das pessoas, amar, proteger, abraçar, se divertir, transar, ficar louca, ficar puta, ficar com raiva, xingar. Sentir todo o espectro de emoções que um ser humano tem o direito de sentir. Viver é isso aí, gente. Não é pra isso que a gente tá aqui? Porque se não for, é melhor virar um zumbi. Essa foi uma reflexão geral sobre filme de zumbi, sobre história de zumbi. Eu poderia entrar em muitos mais detalhes, citar muito mais exceções, mas eu não quis fazer isso não. E eu acho que deu pra entender. Mas dessa vez, uma vez na vida, eu achei que seria legal guardar algumas coisas pra uns vídeos mais pra frente. Eu quero falar mais sobre esse episódio 3 do The Last of Us. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre esse episódio, deixa aqui no comentário, porque eu tenho vontade de fazer sim. Então, quem sabe. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.